Pois é, essas coisas acontecem, né? Acontece, acontece. Vamos lá? Verdade. Vamos lá. Começa. Bom, posso começar? Eu começo. Eu começo. Ah, tá, desculpa. É que eu não lhe ouvi. Começa até. Boa tarde a todos que nos escutam. Esta é a nossa segunda live da Escola Ambiental de Lajedo. Eu sou a professora Paixão e hoje eu tenho a satisfação, o prazer em conversar com um técnico de enfermagem, rapaz bastante dedicado às questões da saúde, Fernando Cavalcante. Fernando, Boa tarde para vocês que me escutam aí nas redes sociais, mas especificamente no Facebook. É ferramenta muito bem utilizada por nós todos e que tem facilitado nossa vida. Como a professora, e quando eu digo professora, porque tive esse privilégio, né, de ter ela como professora e também minha gestora diz, aqui quem vos fala é o amigo Fernando Cavalcante, alguns conhecem como Fernando Lanches, mas meu nome familiar é Fernando Cavalcante. Sou técnico em enfermagem, graças a Deus, tenho o 5º período de serviço social, trabalho na área da saúde há 22 anos e gosto do que faço. E, para mim, ter sido convidado por quem faz a Escola Ambiental de Lajedo, na pessoa de Tia Paixão, de Andréia, e todos que fazem a questão do meio ambiente de Lajedo, é uma satisfação. Espero poder contribuir, espero poder sanar algumas dúvidas. Não estou, digamos, 100% preparado, pois ninguém é 100%, mas dentro do pouco da porcentagem que eu puder contribuir para a sociedade lajedense, para a saúde como um todo, aqui eu estou. então, Fernando, neste momento, fale um pouco sobre a vacinação em tempos de pandemia. Olha, Tia, eu estou aqui com um artigo científico de Ana Goretti, que ela é a coordenadora nacional do programa de imunização, que faz um alerta. O Ministério da Saúde nos faz um alerta muito grande para a questão vacinal em tempos de pandemia. Por quê? Em função do distanciamento social, em função da pandemia, a queda tem sido acentuada na questão da cobertura vacinal. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, nesse momento de pandemia, os pais, em especial, eles estão se sentindo, digamos, com medo, receosos de irem aos postos de saúde e de vacinarem os seus filhos. Alguns, lógico, por desculpa, outros em função da pandemia. Então, a coordenadora Ana Goretti, que participando de uma conferência no último dia 9 de junho, que é considerado o Dia Nacional de Imunização, né? Aliás, o Dia Nacional justamente de Imunização Vacinal, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, fez esse alerta pelos impactos que, em função da pandemia, em função do distanciamento social, está havendo na queda vacinal dos seus filhos. E isso preocupa não só pela questão da pandemia, mas também em função de muitas outras doenças que estão deixando de ser cobertas, estão deixando de ser imunizadas, porque os pais não fazem essa presença, ou seja, não estão indo levar seus filhos aos postinhos de saúde. O pessoal da saúde desempenha um papel fundamental neste momento crítico de pandemia. Eu parabenizo a todos por esse trabalho essencial à nossa sociedade. Sim. Então, neste momento, Fernando, o que fazer mesmo para que os pais possam vacinar seus filhos? Olha, Tia, é muito salutar e boa essa pergunta. É simples demais.
Você, pai que me escuta, você, mãe de família, você responsável, seja de que natureza for, é simples o ato. Inclusive, nessa conferência, eles batizaram como tema: vacinar é um ato de amor. Pois, se você vacina o seu filho, você só não mostra que o ama, como também o protege. Então, vacinação é essencial. Procure a caderneta dos seus filhos, de seus adolescentes, procure o posto mais próximo de sua casa e não deixe de dar essa cobertura vacinal aos seus filhos, pois você não vaciná-lo, você também está deixando de amá-lo. E cuidar também é amar. Então, um ato simples e de amor é você procurar a cadernetinha do seu filho, colocá-la em dia, procurar o postinho de saúde mais próximo e executar amorosamente o seu ato de amor nesse tempo tão difícil de pandemia. A pandemia está aí, tá certo? Agora, se você se omitir, ela pode se tornar não só um caso de saúde pública grave, como você pode deixar de imunizar muitas pessoas, em especial os seus filhos. Muito bem. Como você vê as questões ambientais em relação à saúde? Como você vê as Olha, questões tia, ambientais? eu vejo de extrema importância. Eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado os artigos científicos. Me ouve? Está me ouvindo? Estou, querido. Eu tenho acompanhado os jornais e na questão ambiental temos sofrido muito, pois o descaso que está havendo com a questão ambiental é alarmante, é gravíssimo e faz um alerta ao mundo e às pessoas. E aí eu quero chamar a atenção aqui para a questão das queimadas, do desmatamento, da falta de respeito, não só por várias camadas da sociedade, muitas camadas do empresariado, e infelizmente, com relação ao governo, a gente tem visto que a questão ambiental está um pouco de lado. Existem programas aí, mas que esses estão sendo ineficientes para um combate, para que o mundo não sofra, para que nós não soframos e para que a Amazônia não vá para a UTI, para que ela não agonize como a gente está vendo. E aqui, tia, eu quero fazer também um alerta nessa questão ambiental e dentro da área do tema que a gente está aqui abordando, que é a questão da saúde, na questão do descarte das máscaras. Descartar as máscaras, seja ela de uso caseiro ou seja ela industrializado, é muito importante, em especial para o nosso meio ambiente. Por quê? Porque, tia, se nós descartarmos bem as nossas máscaras, nós não só estamos protegendo os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, como em especial o meio ambiente. E aqui eu vejo que a máscara cirúrgica, que ela tem uso industrial, ela é uma das mais ferrenhas para o meio ambiente, pois ela tem sua composição, e aqui eu mostro, infelizmente, ela tem sua composição, aqui está, é o dois minutinhos que eu já acho aqui, só para falar dessa questão aqui. Enfim, ela não é degradável como outras. E qual é o alerta e o risco que o meio ambiente pode correr, em especial com a máscara cirúrgica e a máscara cirúrgica industrializada? Em outras palavras, a que nós utilizamos nos grandes hospitais, pequenos hospitais e nas áreas de saúde. Ela agride o meio ambiente porque ela contamina o lençol freático, ela causa o entupimento dos nossos balneários, ou seja, dos nossos córregos, como também ela provoca as grandes enchentes, que passamos, inclusive, alguns anos aqui atrás,
por essa situação no nosso município. E aí a gente traz essa questão bem para perto de nós. Até porque falar de poluição, falar de contaminação ambiental, falar de saúde, é uma linguagem só, é uma linguagem universal. E a enchente que nós tivemos, eu não me recordo o ano, mas eu assisti toda ela, o que mais se presenciou foi questão de lixo, foi questão de má descarte do lixo. E eu não só digo isso com relação às máscaras, eu digo isso com qualquer dejeto, qualquer tipo de lixo, inclusive os nossos caseiros e outros lixos industriais, que nós descartamos no meio ambiente, na rua, ou até mesmo na frente de nossas casas, de forma inadequada. E na questão das máscaras, é muito mais perigoso ainda, porque você faz duas agressões ao mesmo tempo. Você agride o meio ambiente e você agride as pessoas. O meio ambiente causando toda essa catástrofe. E as pessoas, porque elas podem ser contaminadas, como a gente sabe que tem os catadores que pegam no lixo, ele pode pegar numa máscara contaminada e pode vir a contrair outras doenças, em especial o Covid. Então, essa questão do descarte correto do lixo, em especial das máscaras em tempo de pandemia, você que está aí me ouvindo agora, nesse momento, eu faço aqui um alerta. Descarte bem sua máscara, descarte bem o seu lixo, pois o aterro sanitário está aí para receber os nossos lixos. Mas quando a gente faz a nossa parte, a natureza agradece e todos saímos ganhando. Os cuidados são essenciais. Então, quais os cuidados quando levar as crianças para vacinar? Olha, esse cuidado de fato é muito importante. E tornou-se comum, nesse momento, a gente observar que o uso de máscara passou a ser, inclusive, um vestuário de nosso corpo. É até interessante, né, depois de chegarmos a uma certa idade, eu com a minha, a senhora com a sua, os nossos pais, os nossos avós, a gente ter que se adaptar a um novo item, a uma nova peça de uso pessoal. E a máscara hoje, ela é fundamental, ela é de extrema importância, porque todas as medidas, como lavar bem suas mãos, se você está em casa, evite o álcool. Use também, sim, se necessário, sim, mas procure mesmo lavar suas mãos. E você indo ao postinho, não deixe que seu filho vá sem máscara, se ele for maior de 2 anos, não vá sem máscara. Utilize os tapetes de desinfecção na entrada de seus postos de saúde, pequenos e grandes hospitais. Higienize suas mãos assim que chegar com álcool em gel. E essas medidas simples podem trazer uma vida de muita segurança e de muita saúde. Não só para você, como em especial para o seu filho, que você vai levá-lo e protegê-lo. Quando será a próxima campanha? Quando será a próxima campanha? Como será? Quando será a próxima campanha? Eu estou aqui com as datas que começam no período de 5 a 30 de outubro. Então você papai, você titio, você irmão, avô, vó, tia, atente para essa data aqui, que é a partir do dia 5 de outubro até 30 de outubro, com a data D, ou seja, o chamado dia D, para o dia 17 de outubro, que é o dia de divulgação e mobilização nacional. Olha, tia, e essa questão, eu faço aqui um chamado, um alerta, uma observação, essa questão vacinal, você tem que saber o seguinte, ela vai aí com relação a crianças, e a vacinação ela é importante desde o nascimento até os nossos adolescentes. Então, veja quais são as coberturas vacinais, veja em que faixa etária seu filho está e vá aos postos, em especial nessas datas. Por quê? Porque a cobertura não é só para as vacinas de rotina, mas para inúmeros tipos de vírus que esses imunopreveníveis vão combater as doenças de modo geral. Sim,
ainda lembrando da questão da gripe. Nesse momento de pandemia, a vacina da gripe, ela tem sido, no país, em especial para os nossos idosos, e todas as idades e pessoas que tenham direito à vacina da gripe, ela tem sido essencial. Aí você me pergunta, a vacina da gripe, ela cura a Covid? Isso já ficou claro que não, né? Mas ela previne, correto, ela previne imunologicamente, ela deixa você resistente para outras entradas. Então, se sua imunidade está preparada, outros camaradinhas do mal dificilmente vão entrar no seu corpo. Então, uma das vacinas importantes nesse momento de pandemia é a vacina da gripe. Aí eu falo agora para você, gestante, eu falo agora para você que trabalha com segurança, empresa de segurança, eu falo para você, para você cobrador de transporte coletivo, eu falo para as pessoas que trabalham na área da saúde, eu falo para os idosos, eu falo para diversas categorias, como professores, enfim, para todos aqueles que tiverem o direito. É importante que a gente fale e que a gente faça esse alerta. Eu vou aqui citar o público-alvo dessa campanha para eu não pecar com ninguém. Dois minutinhos que eu aqui vou falar quem é o público-alvo. O público-alvo dessa campanha nacional de vacinação contra a gripe é formado por idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, povos indígenas, adolescentes, jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência, professores de escolas públicas e privadas, e aí nossos queridos e amados professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, que são aquelas depois do parto, até 45 dias, pessoas a partir de 55 anos, até 59 anos de idade. Então aí veja que gama a vacina da gripe faz cobertura e protege, né? Vejam quantas pessoas e quantos profissionais. Então você que tem direito, em especial na vacina da gripe e todas as vacinas do seu filho, procurem atentar para as datas, que isso é muito importante e faz bem para a saúde. Pergunta se ele tem alguma estatística. Fernando, você tem aí alguma estatística de vacinação em relação aqui à nossa cidade? Esses dados, no momento, eu não disponho, mas em recente conversa com o nosso coordenador geral de imunização, que é o coordenador do PNI aqui de Lajedo, Elber, um rapaz, por sinal, muito dedicado a essa área, e passei até em outros postos de saúde, graças a Deus, outros postinhos, e para honra e glória de Deus e para proteção de nossas crianças, a cobertura vacinal aqui em Lajedo, ela está com os seus índices muito bons e a porcentagem esperada não só pelo município, como pelo governo do estado e dentro do esperado, ela vai bem. Eu não vou lhe passar números agora porque eu não tenho essa informação por escrita, mas em uma outra oportunidade, se me for cabível, eu passo com números, inclusive exatamente o que está em alta, o que não está, enfim. Mas as informações que eu tenho é que, graças a Deus, a cobertura vacinal de Lajedo está muito boa. Por sinal, você que me ouve agora, pode levar os seus filhos em qualquer postinho. Onde estiver faltando, é por demanda do Estado, mas está para chegar. Na Clínica do Povo também tem, e tem praticamente todas as vacinas, e na maioria dos postos. É isso que eu posso falar com muita propriedade. Isso é bom, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom mesmo. E você, como encara esse momento de pandemia como técnico de enfermagem?
tia, eu encaro, acredito que, como todo brasileiro, como todo lajedense, inclusive, para não me esquecer e não pecar por omissão, por esquecimento, eu quero aqui me solidarizar nesse Setembro Amarelo, com todos os nossos irmãos que sofrem de depressão, com todas as pessoas que passam por algum problema psiquiátrico. E a gente vê que hoje, infelizmente, a questão do suicídio se tornou uma questão de saúde pública. E eu digo agora para você que me ouve, meu irmão, você não está só, você não está sozinho. Primeiro tem um Deus, mediador, consumador de nossa fé, e segundo temos nós, profissionais da saúde, e temos os nossos irmãos. Ninguém solta a mão de ninguém, pois você que me ouve e que tem algum problema, jamais será alvo de crítica. Se você não pode ajudar, então cale-se. Mas se você pode dar uma força, o abrace e traga a solução. É isso que a gente diz nesse mês, nesse Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio no Brasil e praticamente no mundo, tia. Aproveito ainda para me solidarizar com as mais de 137 mil vidas que foram perdidas. Quando eu digo perdidas, que foram embora de forma inesperada e dolorosa no nosso país, as 137 mil famílias enlutadas que sofrem de dor pela perda de seus entes, e as 33 vidas aqui do nosso município, assim como as 33 famílias, e eu falo agora de Jussi, uma prima minha que a gente perdeu muito recentemente para essa doença. Eu achei que não fosse chegar em minha família, me desculpem o emocional, mas chegou em várias casas, e em uma das casas, infelizmente, conduziu uma ente querida nossa. Mas é assim, minha tia, que eu acredito que todos nós estamos enfrentando essa pandemia de forma atípica, estremecedora, dolorosa e jamais esperada por cada um de nós. Algo que eu acredito que nem sua mãe, que Deus a tenha, Dona Marina, a minha Branquinha do Industrial, que Deus também a tenha, esses anjos de luz que foram em nossas vidas e para a nossa sociedade, e que o Divino Pai Eterno as cubra de bênçãos. Mas é difícil, minha tia. Eu fico até meio que entalado para falar da dificuldade que é para nós e para mim, como profissional da saúde, de enfrentar essa doença. Eu, particularmente, no início da pandemia, achei que fosse até enlouquecer, porque nós não sabíamos de nada, tudo ainda é muito novo, vacina não tem, então nos cabe apenas orar, pedir a Deus e tomar as nossas medidas preventivas. Esse é o melhor remédio, são os maiores aliados nesse momento de pandemia. Com certeza, jamais poderemos perder a fé no nosso Criador. Que Deus é quem nos dá força para tudo. Verdade, minha tia. Ô, Fernando, somente ele. O estresse psicológico no Sim. trabalho, como é que fica o estresse psicológico no trabalho? Nesse Setembro Amarelo. Nesse sentido amarelo. A questão do psicológico. Nesse Setembro Amarelo. Olha, no Setembro Amarelo. Estresse psicológico no trabalho. Repita, por gentileza. O estresse psicológico no trabalho, nesse Setembro Amarelo, como fica? Olha, minha tia, não só no Setembro Amarelo, mas como na pandemia, ele fica por demais abalado. Porque você é cessado de sua liberdade, você não tem uma vida normal, você não tem horários como outros, você não tem liberdade de sair, você não tem liberdade praticamente para nada. O comércio está aí aberto, as indústrias voltaram a produzir porque nós precisamos comer, é verdade, nós precisamos viver, é verdade, mas nesse momento, em especial de pandemia, a questão do nosso psicológico vai abaixo, porque é algo que nós não só sabemos lidar, como a própria ciência ainda está matutando até se chegar, e graças a Deus que já está chegando essa vacina.
No início, a questão da dificuldade do material foi uma constante agressiva em nossas mentes. A questão do convívio social, que ainda com menos efeitos, mas ainda é. Eu me lembro que eu fui na casa de alguns parentes e, infelizmente, por estar tudo tão nebuloso, por estar tudo tão difícil, eu acredito que não só fui eu que passei por esse momento difícil, mas outras pessoas, e aquilo me afetou. Eu ver alguns parentes meus agirem não só comigo, mas também relatado que estavam se comportando com outras pessoas. Então, tia, você que tem um hábito de vida familiar, que tem um hábito de vida na área do lazer, que tem um hábito de vida no trabalho, se deparar com um desconhecido como ainda é essa doença, se deparar em você não poder se relacionar com um parente, com seu esposo, com o seu filho, de você viver feito um bicho, afastado e circunstancialmente preso, é muito difícil. Eu lhe confesso que se eu não tivesse recebido um afastamento por ordem de saúde e por questão de saúde, eu tenho alguns problemas de saúde, passei numa junta e ganhei o direito de ficar em casa. Eu confesso que eu não sei se hoje eu estaria ou vivo, e aí eu sou extremista em dizer, ou se estaria bem psicologicamente. Talvez eu já estivesse passando por seus problemas psicológicos ou por uma depressão muito profunda. É difícil. Em tempos de pandemia, em especial nesse momento de Setembro Amarelo, a questão psicológica nossa, né, de a gente ver irmãos que já se foram, não só pela Covid, mas pelo suicídio, é muito difícil mesmo. O preconceito para com as pessoas que testaram positivo o Covid. Fala um pouco sobre o preconceito. Boa pergunta, viu, tia? Boa pergunta mesmo. Aí eu me lembro, era o período que a AIDS começou no mundo, né? E chegou no nosso país. A questão do preconceito contra determinadas opções de vida, contra determinadas classes sociais, era enorme. Enorme. E trazendo para os momentos atuais, a gente começa a lembrar, né? Vem um fio na nossa cabeça. Não foi fácil e ainda não é fácil você se deparar com uma pessoa que contraiu o Covid-19. Isso, infelizmente, aconteceu comigo. Nos momentos em que eu tinha certeza ou suspeitava que a pessoa pudesse estar, eu, particularmente, em função de todo o agravante mundial dessa doença, eu ficava assustado. Hoje, graças a Deus, e eu digo graças a Deus, eu já consigo lidar. Porque hoje não é que a pandemia passou. Gente, muito cuidado. Inclusive, estamos em período de eleição e muito cuidado. As eleições estão aí, a nossa vida, entre aspas, está voltando ao normal, mas a pandemia não acabou. Ela está mais presente que nunca. E em Pernambuco, por que não dizer, ela estava em queda e agora está em alta. E isso está relacionado muito à questão do nosso comportamento. Infelizmente, o nosso comportamento, não só agora na pandemia, como na nossa vida, é o que infelizmente nos traz resultados trágicos. E voltando para a sua pergunta, a questão do preconceito, isso muito atrapalha. Porque nós, seres humanos, já somos preconceituosos por natureza. E isso é na raça, isso é na cor, isso é na posição social, isso é no carro que você ocupa, são em várias esferas. E com a pandemia é mais um, só que dessa vez mexe com o nosso brio, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa saúde, mexe com as pessoas que a gente ama. É difícil você lidar e se deparar com uma situação dessa. Mas para você que me ouve, eu digo o seguinte, o preconceito é mais um agravante. Se você puder ajudar, se você puder fazer a compra do vovô, vá. Se você puder fazer a compra da família, vá. Se você puder ir ao hospital, levar aquela pessoa que porventura está com suspeita, vá. Se você puder ligar para o 190, para o SAMU, ligue. Para o SAMU, ligue. Se puder mandar um contato
para o hospital, falando de um vizinho seu, falando de alguém que você conhece que possa estar com esse problema. Largue de lado o preconceito e diga, meu irmão, a Covid está aí. Eu posso não estar aqui lhe abraçando, lhe dando beijo, mas o abraço fraternal, o abraço de solidariedade, esse cura qualquer doença, em especial a Covid. Preconceito não, se você puder ajudar, e espiritualmente abraçá-lo e dar as mãos, sim. Sempre, sempre, sempre. Referiste ao SAMU, qual o papel dele para a nossa cidade? O papel do SAMU é relevantíssimo. Oi? Repita a pergunta, não deu para ouvir. Qual o papel do SAMU? Qual o papel do SAMU para a nossa cidade? Olha, o papel do SAMU é de uma extrema relevância, é de mais importante, porque o SAMU vai onde muitas vezes o ser humano comum não pode ir. O SAMU está em situações de salvamento em que muitas vezes nós, que estamos até na hora do acidente ou estamos passando por aquele acidente, não podemos resolver. Então, a equipe do SAMU, ela tem um salvamento, e ela é de um salvamento de extrema importância na questão dos acidentes por automóveis, na questão dos acidentes por queimadura, na questão dos AVCs, que a gente muitas vezes não sabe lidar no afogamento, não sabe lidar quando vê um parente, ou um idoso, ou uma pessoa conhecida nossa tendo um derrame. Então, nessa hora que o SAMU chega, quer seja acidente ou problema de saúde grave de qualquer natureza, é a hora onde você diz, graças a Deus chegaram os salvadores de vida. E na pandemia, porque estamos vivendo um momento pandêmico, o SAMU tem sido excepcional, extraordinário, porque uma equipe preparada, uma equipe muito bem padronizada, com os seus EPIs de proteção, tem salvado e conduzido muitas vidas, não só para o nosso hospital, como também para outros hospitais de referência. Então, eu posso lhe dizer finalmente que a importância do SAMU para a nossa cidade em especial e para o nosso país é ímpar, é fundamental, é número 1. Como está o nosso hospital? Como está o nosso hospital aqui na nossa cidade? Pela gente. Olha, eu apesar de estar afastado, como aqui já disse, mas vez por outra, quando qualquer amigo meu, quando qualquer lajedense precisa de um favor, eu honrosamente tenho a felicidade de ir. Inclusive hoje eu estive no hospital. E olha, tia, o que eu tenho observado, e você lajedense, o que eu tenho observado por estar lá, como diz o ditado popular, estar de dentro, é que os avanços foram inúmeros, os avanços são excelentes e as melhoras em questão de enfermaria, questão de atendimento, material hospitalar, tem sido de primeira mesmo. Aquela cabine, inclusive, de desinfecção que ali foi colocada na porta, ela é muito importante. Não só para você fazer a sua desinfecção ao entrar, que você pode, de repente, trazer algo de fora, como também você, quando está nos ambientes hospitalares, se desinfectar quando sai. Então, isso daí também já é um ponto que a gente observa o cuidado da coisa pública, o cuidado com o qual o município de Lajedo e a Secretaria de Saúde, aqui eu parabenizo a nossa Secretária de Saúde, me permitam esse aparte, Marconeide, que tem sido uma pessoa que tem tratado com muito carinho a questão da coisa pública, em especial a saúde em Lajedo. E na questão de leitos, na questão de carrinho de parada, na questão de material para entubar paciente, o hospital de campanha, para quem não entrou, e sei que agora fica mais difícil entrar, mas para as famílias e para os pacientes que lá receberam esse carinho, esse cuidado e toda a estrutura física, podem atestar aquilo que eu estou dizendo.
Com certeza. Eu tenho visto avanços não só na saúde, como no nosso hospital. É uma coisa espetacular. Só sabe quem realmente conhece, e aquele que não conhece, procure saber, porque o que eu estou dizendo é atestado pela maioria da população. Isso é muito bom, né? Como você Isso é avalia importante. as sanitárias? Como Como eu você avalia avalio o aterro? as barreiras sanitárias? As barreiras sanitárias. Ah, desculpa. Olha, eu avaliei como muito positiva, até porque eu cheguei a trabalhar no início nas barreiras, fazendo um barreiramento, e eu avaliei de forma muito positiva. Alguns fizeram suas críticas com base em que eu não sei, mas a partir do momento que você faz um barreiramento daqueles, né, envolvendo o grande centro, ou por que não dizer o centro da cidade, você está se preocupando com a qualidade de vida do lajedense. Ah, mas as pessoas colocavam aquela pistola na cabeça, ali dizia que não estava com febre, de repente podia estar com a Covid. Bom, nos casos leves, você realmente tem razão. Agora, se de repente eu estivesse com a Covid e estivesse com febre, aquele barreiramento ia servir para me bloquear, para que eu procurasse um tratamento, para que eu procurasse o sistema de saúde, a rede de saúde, e para que de repente, se eu positivasse para a Covid, eu não contaminasse os meus irmãos e por onde eu entrasse, para onde eu fosse, não corresse, ou seja, não transmitisse risco para ninguém. Então eu avaliei o barreiramento sanitário de forma muito, mas muito positiva. Até porque eu acho que foram poucas as cidades que tiveram o êxito que o barreiramento de Lajedo teve. E vimos que tiveram outras que nem sequer se preocuparam com essa questão. Então, assim, eu avaliei de forma muito positiva. Fale agora sobre o EMAD. Fale sobre Ai, tio, o EMAD é um programa que eu conheço ele de perto, conheço os seus profissionais e sei o quanto o EMAD de Lajedo tem se dedicado à vida, em especial à vida dos acamados. Eu digo porque às vezes eu saio para fazer curativo em algumas pessoas que me chamam, e quando eu chego na casa delas, a primeira coisa que eu pergunto: o médico em casa tem vindo visitar vocês? O pessoal diz para mim: meu filho, abaixo de Deus, se não fosse esse EMAD, a gente não sabe como estaria. Então, eu também parabenizo Luana, né, e os seus profissionais, a quem eu conheço de perto. É uma pessoa muito responsável, uma pessoa séria, mas extremamente cuidadosa. Então, o médico em casa, que é o EMAD, para mim, eu, né, que sou da área, e acredito que para quem recebe a prestação do seu serviço, o EMAD tem sido de uma relevância tamanha. Nesse momento de pandemia, deu-se uma parada, mas não porque a equipe não existisse. É porque, infelizmente, alguns protocolos tiveram que ser adotados nesse momento emergencial e houve uma leve, mas uma leve parada. Parada entre aspas, porque as equipes nunca pararam. quais são os seus planos para o futuro? Quais são Tia, os seus veja bem, planos para o futuro? eu tenho pedido muito a Deus sabedoria para que os meus planos futurísticos, né, sejam os melhores. Eu tenho pedido sabedoria a Deus porque não é fácil, né? Eu que sou de origem pobre, de família pobre, filho de servidora e neto de servidor público, e há 22 anos na qualidade de servidor público na área da saúde, só eu sei a dor e a delícia, até me emociono, do que é chegar onde cheguei. Tenho a senhora como minha testemunha, assim como a professora afinada Claudice, a afinada Marleide, a afinada Sônia Salles. E aqui eu faço um voto de aplauso a todo o professorado de escolas públicas e municipais. Parabenizo a cada um de vocês, mestres, que cuidam do nosso futuro. E eu sou prova viva de que professor é uma matéria essencial em nossas vidas, e na minha não está sendo diferente.
Então, para o futuro, eu vou aqui pedir essa brechinha, mas o tema não é esse, mas estou hoje político, porque já vem tempo que eu venho me preparando, já vem tempo que eu venho pedindo a Deus um momento oportuno, e estou hoje político. Mas não quero falar de minha participação na política nesse momento. Eu quero falar para você que nesse momento está vivendo também as eleições. Cuidado, muito cuidado com quem você vai escolher para o futuro de nossa terra, para o futuro de nossos filhos, para o futuro de nossas famílias. Por quê? Porque um político sério tem muito a oferecer. Um voto certo tem muito futuro pela frente, mas um voto errado só tem consequências. Então, nesse momento que estamos vivendo as eleições, você, meu amigo, que vai votar para prefeito, que vai votar para vereador, saiba bem escolher quem tem compromisso com você, quem tem compromisso com a educação, quem tem compromisso com a saúde e quem tem compromisso com o desenvolvimento real do nosso povo. De conversa, nós brasileiros, nós lajedenses e nós que temos o poder de votar, cidadãos comuns, já estamos cheios. Precisamos de ações concretas, precisamos de quem pense não só em momento de eleição, mas precisamos de pessoas doadas ao serviço público com amor. Porque a palavra política, se você observar o significado maior dela, é poder de um povo. Então você que me ouve, você tem um poder fora de sério, que é o seu voto. Valorize-o e seu futuro estará muito bem garantido. Vamos começar a encerrar. Fernando, quero agradecer a sua participação na nossa live. Foi de uma contribuição magnífica e que Deus lhe abençoe cada dia da sua vida e continue sendo essa pessoa que você sempre foi. Muito obrigada. Eu que fico muito grato, a senhora professora Paixão, a André, a seu filho que também está aí nos bastidores, a todos que fazem a Escola Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa de minha prima Letícia Cavalcante, e a todos os seus trabalhadores que fazem tão brilhantemente esse trabalho. Eu que fico honrado, fico muito agradecido, me emociono mais uma vez pelo convite e me sinto honrado. Espero ter contribuído com a minha população, espero ter ajudado de alguma forma e quero continuar ajudando. Eu que agradeço a cada um de vocês, em especial você que está aí nesse momento me ouvindo, você que está nas redes sociais. Vamos continuar a luta, porque Deus está no nosso comando e com Ele somos muito, mas muito mais fortes. Obrigado e um beijo de luz para vocês que estão aí, fazendo esse trabalho técnico e para todos que nos ouviram e nos assistiram até esse momento e até outra oportunidade. Que Deus nos abençoe. Foi ótimo, viu? Gostei bastante e acredito que todo o público que está nos ouvindo também gostou. Foi muito proveitoso, frutuoso mesmo. Eu fico muito lisonjeado. Ok, agradeço e até outra oportunidade. Pronto. Pronto. Prefeitura de Lajedo, governando com o povo.